O livro Sapiens, de Yuval Noah Harari, é um best-seller internacional e já foi traduzido para mais de 50 idiomas. O livro tem sido altamente elogiado pela crítica e tem sido muito popular entre os leitores de todo o mundo. Além disso, o livro ganhou vários prêmios e foi apontado como um dos melhores livros sobre história e evolução humana. Qual a história do livro? Sapiens, uma breve história da humanidade, oferece uma visão geral da história humana, desde os nossos ancestrais pré-humanos até a sociedade moderna. O livro se divide em 4 partes. A primeira revolução cognitiva. O livro começa com a história dos nossos ancestrais pré-humanos e como eles evoluíram para se tornar os primeiros humanos modernos. Harari argumenta que a primeira revolução cognitiva foi a capacidade dos humanos de contar histórias e criar mitos, o que permitiu a criação de sociedades complexas. A segunda revolução cognitiva. A segunda parte do livro aborda a revolução agrícola e como ela mudou o mundo. Harari argumenta que a agricultura permitiu a formação de sociedades mais complexas e estáveis, mas também trouxe consigo problemas, como a escravidão e a opressão. A terceira revolução cognitiva. A terceira parte do livro se concentra na Revolução Industrial e como ela mudou o mundo novamente. Harari argumenta que a industrialização trouxe consigo benefícios, como a melhoria da vida das pessoas, mas também trouxe problemas, como a poluição e a exploração de trabalhadores. O futuro. A quarta e a última parte do livro discute o futuro da humanidade e como as tecnologias atuais, como a inteligência artificial e a biotecnologia, poderiam mudar a forma como vivemos. Harari também discute os desafios que enfrentamos como espécie, como a mudança climática e a crescente desigualdade econômica. O livro é escrito de forma clara e acessível e é recomendado para aqueles interessados em aprender mais sobre a nossa história como espécie. Harari faz uma boa conexão entre diferentes eventos históricos e mostra como eles estão relacionados. Ele também apresenta várias teorias intrigantes sobre a evolução humana e o futuro da humanidade. Crítica do livro. Alguns críticos argumentam que o livro tem uma abordagem eurocêntrica da história, dando pouco espaço para as contribuições e perspectivas de outras culturas e sociedades. Alguns também argumentam que Harari faz algumas generalizações e simplificações excessivas em sua narrativa histórica. Alguns também argumentam que o livro é mais teórico do que factual, baseado em interpretações e hipóteses do autor, e não em fatos históricos comprovados. No geral, Sapiens é um livro informativo e fascinante, mas é importante lê-lo com um senso crítico e lembrar que é uma visão pessoal do autor sobre a história humana e não uma verdade absoluta. É recomendável complementar a leitura com outras fontes e perspectivas para uma visão mais completa e equilibrada da história. O que você pode aprender com o livro? Sapiens, uma breve história da humanidade, é um livro que oferece uma visão geral da história humana, desde os nossos ancestrais pré-humanos até a sociedade moderna. Ao ler o livro, você poderá aprender sobre a evolução humana. O livro oferece uma visão geral da evolução dos nossos ancestrais pré-humanos para os humanos modernos, incluindo como as diferentes espécies humanas se relacionam entre si e como a nossa capacidade cognitiva se desenvolveu ao longo do tempo. As grandes revoluções na história humana. O livro discute as principais revoluções que moldaram a história humana, como a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial, e como elas mudaram o mundo e a forma como as pessoas viviam. A formação das sociedades humanas. O livro discute como as pessoas se organizaram em sociedades complexas e como essas sociedades evoluíram ao longo do tempo, incluindo a formação de estados e as consequências disso. O impacto das tecnologias. O livro discute como as tecnologias desenvolvidas pelos humanos, como a agricultura e a indústria e a tecnologia digital, mudaram o mundo e afetaram a forma como vivemos. Questões contemporâneas. O livro também discute questões atuais e desafios que enfrentamos como espécie, como a mudança climática e a crescente desigualdade econômica, e como as tecnologias atuais
como a inteligência artificial e a biotecnologia, podem afetar o futuro da humanidade. Em resumo, Sapiens é um livro informativo e fascinante que oferece uma visão geral da história humana e como ela moldou o mundo atual. É sempre importante lembrar que se trata de uma visão pessoal do autor e é recomendado complementar a leitura com outras fontes e perspectivas para uma visão mais completa e equilibrada da história. Como é a leitura do livro? Sapiens é fácil de ler e agradável. O autor escreve de forma clara, o que torna o livro acessível a um público mais amplo e não somente para aqueles com conhecimento avançado em história. Ele usa uma linguagem precisa e não técnica, o que ajuda a manter o interesse do leitor e a entender os conceitos mais complexos. Além disso, Harari faz um bom trabalho ao conectar diferentes eventos históricos e mostrando como eles estão relacionados, o que ajuda a manter o interesse do leitor e a dar uma visão mais completa e coesa da história. Ele também apresenta várias teorias intrigantes sobre a evolução humana e o futuro da humanidade, o que pode ser interessante para muitos leitores. É importante lembrar que alguns podem gostar mais do livro do que outros, mas em geral é considerado uma leitura agradável e interessante. Se você se interessou por esse livro, colocamos os links da Amazon na descrição do vídeo e comentário fixado. Garanta já o seu.